Bom dia, galerinha, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para trazer uma palavra de Deus à sua vida. Eu quero orar com você. Hoje a nossa aula vai falar sobre o desafio da mente limpa e eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco, amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse momento. Eu oro que a tua presença seja conosco agora, alcance os adolescentes, cada pai que estiver vendo esse vídeo agora. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, é o que eu te peço. Amém. Meus amados, é muito bom estar com vocês aqui. Não esqueçam de convidar os amigos para participar das aulas. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito atualizado, que vamos falar um pouquinho sobre o desafio de ter uma mente, manter uma mente limpa, saudável, conforme a vontade de Deus para nós, tá bom? A nossa lição é a lição de número 10. O tema é Desafio de uma Mente Limpa. O texto da mensagem valiosa diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Salmo 119, 33. A verdade aplicada diz assim: A mente e o coração são um campo constante de batalha e é preciso esforço para protegê-las das ofertas do inimigo. Meus amores, nós sabemos que todo ser humano nasce com a capacidade de inteligência cognitiva, que a gente chama de mente. Todo mundo pensa, todo mundo desenvolve uma habilidade através daquilo que vê, aquilo que aprende. Então, assim, a nossa mente, ela é, assim, brilhante. Na nossa revista, no final dela, para vocês terem uma ideia, tem algo muito curioso que fala assim, que as redes neurais artificiais, as RNAs, que são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central, precisam de 40 minutos para processar aquilo que o cérebro leva apenas um segundo. Então, assim, toda a criação do homem, ela é muito bacana e tudo isso se dá por aquilo que a nossa mente é capaz de produzir. Então, o ser humano é assim brilhante. Uns têm muitas habilidades em matemática, outros em português. A gente às vezes vê pessoas assim que são muito inteligentes, são assim capazes de criar coisas assim extraordinárias, desenvolvem muito bem a sua mente, sua capacidade cognitiva. E assim, a mente ela é brilhante, ela é capaz de guardar muita informação, produzir muita coisa bacana, como coisas também muito tristes, dependendo da forma como a pessoa usa a bênção que Deus nos deu, que é a bênção de captar ideias, produzir coisas, enfim. Então, diante disso, nós vamos falar um pouco sobre como é que a gente pode potencializar, guardar, proteger aquilo que é tão precioso no ser humano que é a mente. Porque Deus fez a mente, fez o homem brilhante, com uma mente brilhante, e é para a glória dele. Não é para ser usada para aquilo que o inimigo quer, que são coisas ruins, né? Que a gente vê que tem muita pessoa que usa a capacidade brilhante dele para o mal. Por isso que a gente vê tantos hackers aí nos computadores que fazem coisas muito feias. Então, assim, Deus, ele quer que nós usemos a nossa mente com sabedoria para fazer o bem e também Deus, ele espera que nós guardemos a nossa mente, porque ele é alvo, nossa mente, nossos pensamentos, sentimentos são alvos diretos de Satanás. Satanás, ele quer destruir a gente. E a mente, nós vamos ver aqui durante a lição, que ela faz parte do centro da vida do ser humano, que é onde o ser humano ele subsiste através de pensar, viver, meditar e, e ser. O ser do ser humano tá diretamente relacionado à mente dele. Então, amados, o ser humano, nós somos a criação perfeita de Deus. Deus, ele fez o ser humano em corpo, alma e espírito. Isso a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Tem um livro que define muito bem isso e para que cada uma dessas partes, digamos assim, que é o livro do Meyer Pierman, Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. E tem uma frase muito bacana de Scofield que diz assim, ó, dentro desse livro: Sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo alma, tem o conhecimento de si próprio. E sendo corpo, tem através dos sentidos conhecimento do mundo.
Então, Scott Field ele está dizendo assim que o nosso corpo, a parte material do ser humano, é o que se relaciona com as coisas do mundo, é por onde a gente toca, a gente vê pessoas, tudo isso está relacionado à parte física da gente, tudo que a gente é capaz de fazer com o nosso corpo. É um movimento, é tocar alguém, tocar um objeto, enfim. É a parte física, é a parte que a gente vê do ser humano, é a parte tangível. A alma, ela já não é tangível, a gente não consegue ver a alma de ninguém, né? Mas ela tá dentro do corpo. E a alma é onde está toda a nossa vontade, nossa volição, é onde está a nossa capacidade intelectual, é onde está os meus sentimentos, é onde fica dentro do ser humano, é na alma. Então, quando a gente pensa, raciocina, quando a gente tem algum sentimento, seja de um sentimento de alegria, saudade, um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, tudo isso está dentro da nossa alma. E isso reflete no corpo. E também está dentro da gente toda a vontade, as vontades que a gente sente, as experiências que a gente vive, tudo isso afeta a nossa alma e gera em nós um sentimento, um pensamento e também o espírito, que é aquilo que nos faz ter contato com Deus. A gente aprende que quando o homem não conhece a Deus e não se relaciona com Deus, o espírito do homem basicamente está morto, não tem contato com Deus. Mas quando o homem se depara com a verdade do Evangelho, aceita Jesus como Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar, a habitar no homem. E quando o Espírito passa a habitar no homem, o Espírito de Deus, ele reaviva no homem, vivifica no homem o espírito morto. E aí, através desse espírito, a gente se relaciona com Deus. E através desse relacionamento, através do nosso espírito, que é um relacionamento que a gente não consegue ver, a gente percebe que o homem que se relaciona com Deus tem os seus sentimentos e a sua mente transformada, que é o que o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo isso é o que o Espírito Santo de Deus permite dentro de nós. E aí a gente tem uma mente transformada, sentimentos transformados e as nossas atitudes passam a ser transformadas também. Atitudes que traz alegria ao Senhor por serem atitudes conforme a palavra dele. Então, toda essa complexidade que é o ser humano é para mostrar o quanto Deus ele poderosamente nos criou e o quanto a gente é singular dentro da criação de Deus. E é por isso, adolescentes, que sendo a alma, a mente tão importantes e tão, mas muito brilhantes dentro daquilo que Deus criou, o propósito de Deus, a gente vê que o inimigo ele está a todo tempo tentando criar em nós deficiências nessa questão mental, nossas emoções, para que o homem passe a se destruir, porque quando a gente vê alguém bonito, bem vestido, aquilo não significa que a alma daquela pessoa, a mente dela está pura, está, como eu posso dizer, saudável, né? Então, assim, as aparências enganam muito, mas Deus, a Bíblia fala que Deus, ele conhece o coração, a mente da gente, os sentimentos, e Deus, ele quer transformar-nos pela sua palavra, a fim de que nós vivemos a plenitude da vontade dele, que é boa, é perfeita, é agradável, amém? Então, nós vemos que a mente, a alma, ele é o centro da nossa personalidade, é ali que a gente desenvolve quem a gente é, seja o nosso jeito de ser, o nosso estilo, o nosso humor, tá tudo dentro da nossa alma, que é o que nos dá vida, porque um corpo sem alma não vive, que é quem direciona as nossas emoções, onde a gente tem as nossas vontades, e também a nossa alma, a nossa mente é o centro da nossa vida moral, que é onde a gente chega à conclusão do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Então, o inimigo ele fica tentando entrar na nossa mente para deturpar aquilo que Deus ele quer fazer, aquilo que o Espírito Santo de Deus ele quer
nos conduzir. Então, a gente percebe que há uma batalha dentro de nós. Uma batalha sobre o que a gente quer fazer, que a gente sabe que é certo e aquilo que a gente sabe que é errado. E também que está relacionado às vontades do homem. Porque a Bíblia fala que o homem ele é enganado pelas próprias concupiscências. Porque nós, seres humanos, somos pecadores. Então, normalmente, é como o apóstolo Paulo disse. Ele tinha dentro dele uma briga entre o que ele queria fazer porque sabia o que era certo, mas o que ele estava com vontade de fazer, que era algo errado. Então ele falou que há o espírito e a carne, ou seja, o espírito que se relaciona com Deus e a carne que quer viver as coisas do mundo, eles ficavam brigando entre eles. Porque o espírito, o apóstolo Paulo ainda completa dizendo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós vivemos diariamente essa mesma batalha interna que o apóstolo Paulo vivia. Porque aquele que conhece Jesus e sabe qual é a vontade de Deus, não quer desagradar a Deus. Mas muitas vezes nós somos pecadores e às vezes a gente não consegue fazer tudo o que é certo. E aí, a diferença entre nós, seres humanos que creem em Jesus e entregou a vida para Jesus, é que a gente vivencia essa batalha porque a gente quer fazer o que é certo. Então a gente não se entrega, a gente luta para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Enquanto aquele que não serve a Deus, ele está entregue àquilo que é mal. Então eles fazem tudo aquilo que desagrada a Deus, sem sequer se sentir triste quando erra e quando faz alguma coisa errada. Então, para você saber, adolescente, se você está usando a sua mente, a sua vida, a sua alma para a glória de Deus, é identificar em você se existe essa batalha. Porque quando você não se sente como essa batalha que eu mencionei para vocês, entre a alma, entre o espírito e a carne, significa que talvez você não esteja buscando fazer aquilo que é a vontade de Deus, mas você está vivendo entregue aos seus sentimentos, à sua vontade, muitas vezes carnal. Então, assim, é importante a gente identificar se a gente tem vivido esses conflitos internos. Poxa, eu quero fazer o que é certo, quando a gente faz alguma coisa errada, tem que, dentro de nós, tem que ter aquele sininho falando, nossa, você fez algo errado, não foi legal. Tem que gerar arrependimento em nós. Porque se isso não acontece, significa que a gente não está vivenciando essa batalha que todo crente vivencia. Entre querer fazer o que é bom, buscar ser uma bênção e não se entregar às coisas que são assim pecados e que não agradam a Deus, tá bom? Então fica aí a primeira reflexão. Eu tenho vivido essa batalha espiritual? Espero que vocês estejam vivendo, porque significa que vocês estão lutando contra as coisas do mundo, tá bom? Então, assim, a gente vê que o inimigo, ele quer vencer e ganhar as nossas emoções, os nossos sentimentos para fazer aquilo que desagrada a Deus. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Qual que é esse cuidado? É proteger a minha mente, proteger a minha alma, proteger o meu coração, os meus sentimentos. E como é que eu faço isso? A palavra de Deus nos fala que nós podemos fazer escolhas, que é o que está lá em Deuteronômio 30 e 19. Nós podemos fazer escolhas entre aquilo que é bom e aquilo que não é, entre servir a Deus e não servir. Então, o primeiro ponto que a gente percebe pela palavra é que o dever de guardar a mente e o coração parte de nós. E aí, eu preciso observar as minhas atitudes. Como é que eu tenho me conduzido em relação a guardar minha mente e minha alma? O que eu vejo? O que eu vejo? O que eu vejo na internet? O que eu assisto? Será que é legal a gente jogar videogame que seja videogames violentos? Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, isso vai diretamente para nossa alma e para nossa mente. Que a nossa mente e a nossa alma são muito sensíveis a tudo que a gente vê, que a gente ouve. E assim,
Tem um sistema entre os estudiosos aí de TI, de sistemas, que até está mencionado na nossa lição, que eles têm um termo que é muito interessante que chama LELS, que é lixo entra, lixo sai, que se trata da limpeza de um sistema e tal. E é justamente isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Se a gente percebeu que a gente viu ou ouviu algo que não foi legal, que a gente pode considerar como um lixo, a gente tem que tirar aquilo de nós. É filtrar. Tem um provérbio muito interessante que fala assim, que a gente não pode impedir que um pássaro voe sobre nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho. Isso significa que eu tô no mundo e o mundo ele é corrompido. Nós vemos que as redes sociais, a televisão, a internet, em sua grande parte, fala coisas, mostra coisas que não é agradável a Deus e ensina essas coisas. Então a gente está num mundo desse. Isso não significa que eu não vou em algum momento ter contato com aquilo que é ruim, com aquilo que é pecado. Mas o que eu não posso é permitir que isso me domine, me controle e fazer parte daquilo. Que é aí que a gente encaixa um ninho não ser feito na cabeça. E o mundo ele está perverso. Nós vemos que as redes sociais, a mídia tenta trazer pra gente a ideia daquilo que é bom, que fazer coisa errada é bom, mentir não tem problema, o pecado de forma geral não faz mal. Mas nós sabemos que é prejudicial porque a palavra de Deus diz. E então nós temos que pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Diante disso, nós precisamos cuidar, proteger a nossa mente. É muito importante a gente proteger a nossa mente. E para nós vivermos para a glória de Deus no que diz respeito à nossa vida, à nossa alma, ao nosso corpo, não tem outra receita, adolescentes. Não tem outra receita, galera. É o que o salmista disse em Salmo 119 e verso 9, que eu quero ler com vocês. Salmo 119, do verso 9 ao 11, diz assim: Como pode um jovem conservar pura sua vida? Ou então, em algumas versões, como purificará o mancebo ou o jovem no seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Nessa versão diz assim, é só obedecer os seus mandamentos. Aí o verso 10 diz assim, Salmo 119, 10. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. E aí o verso 11, ele é ímpar para aquilo que nós estamos falando, que diz assim, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A primeira forma da gente proteger e guardar a nossa mente para Deus, para a glória de Deus, é conhecendo a palavra de Deus, que é o que diz pra gente o que é certo e o que é errado, e guardar isso dentro de nós. Não é guardar nas nossas emoções, não é não guardar no coração, que a gente chama de emoção, o coração que palpita, que bombeia todo o sangue do nosso corpo. Mas esse coração aqui, ele tá falando sobre a mente, sobre o centro da vida humana, que é a nossa mente. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente guarda a palavra de Deus em nosso coração, nós estamos nos protegendo daquilo que é mal. Porque quando alguém disser pra você assim, é só uma mentirinha. Se você tiver com a palavra de Deus no seu coração, você vai se lembrar que a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo, que a gente não deve mentir. Logo, você não vai mentir, porque a palavra de Deus está dentro de você e ela está constantemente, você está constantemente lembrando ela, vivenciando ela, revivendo ela na sua mente. E aí o nome de Deus é glorificado quando a gente guarda a palavra de Deus na mente, no nosso coração, e a gente, diante de uma situação onde a gente sabe que estão tentando nos levar a fazer algo errado, a gente muda a nossa atitude para aquilo que Deus quer que façamos. E o segundo ponto, gente, que é fundamental pra gente, é a oração. Não tem como a gente vivenciar uma mente protegida se a gente não estiver ligado com Deus.
se relacionando com Deus por meio da oração. A oração, ela nos direciona ao Senhor. Nós temos quando nós oramos, nós vivenciamos a sensibilidade do Espírito agindo em nós. E aí nós passamos a querer fazer aquilo que agrada a Deus. Então, para que nós tenhamos uma mente protegida, guardada, limpa, é necessário que a gente leia a palavra e que a gente tenha uma vida de oração. E quando você chegar num momento em que você estiver numa batalha espiritual muito grande, daquilo que você quer fazer, porque a sua carne quer te levar a fazer, mas o teu espírito, a tua alma, te diz que não é agradável a Deus, você pode recorrer a pessoas para te ajudar em oração, para você conversar e ter um esclarecimento melhor. Você pode procurar o pastor, você pode procurar a sua professora da escola bíblica, você pode procurar os seus pais, se eles temerem a Deus, porque eles entenderão bem essas constantes batalhas espirituais. Então, adolescentes, não permitam que o inimigo ele direcione vocês, mas busquem fazer aquilo que agrada a Deus. Vivam para a glória de Deus, porque esse é para isso que Deus nos chamou, que Deus nos criou para se relacionar com Ele, para fazer a diferença. E você não precisa ser igual a ninguém. Deus ele te criou particular, te criou de forma individual. Você é uma criação peculiar do Senhor. Você é único. E Deus ele não nos fez um igual aos outros. Deus não nos criou em massa, né, como uma produção de uma empresa. Deus ele teve o cuidado de nos fazer diferentes. E essas diferenças é para a glória dele. Então, use a sua mente para aquilo que é bom. Cuida da sua mente. Não se permita assistir coisas que desagradem a Deus, que nem seus pais permitem. Cuidado com jogos de celular, jogos de videogame. Nós sabemos que tem muitas pessoas que gostam muito de jogos violentos. E não é agradável ao Senhor porque tudo aquilo, a sua mente está observando, todos aqueles atos de violência. E tudo aquilo que passa pela nossa mente e alcança as nossas emoções, em algum momento, aquilo vai se refletir em atitudes. Então, pessoas que veem muitas coisas violentas, gostam de coisas violentas, acham legal, em algum momento terá atitudes violentas. E assim, pessoas que assistem coisas que desagradam a Deus, em algum momento a mente dela, os sentimentos dela vão querer levá-lo a fazer algo parecido. Então, cuidado, cuidem de vocês, cuidem de suas mentes e vocês sabem que vocês podem contar comigo, com a Luana, sempre que vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem conversar, a gente tá aqui à disposição, tá bom? Eu quero terminar essa aula, ela foi bem curta hoje, mas eu creio que ela foi objetiva dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar para vocês. E eu quero terminar essa aula falando que a gente está num momento muito difícil referente ao coronavírus. E eu fico assim à disposição para o que vocês precisarem. A gente sabe que tem muita gente passando dificuldades, não só financeiras, mas com familiares que estão sendo atingidos, sejam familiares próximos ou distantes. E eu sei que de alguma forma isso entristece a gente. Então, se vocês precisarem conversar, se precisarem de alguma coisa, conte conosco, tá? Não permitam que coisas ruins façam ninho na mente de vocês, tá? Pelo contrário, guarde a sua mente pela palavra, tenha esperança pela palavra de Deus, busque o Senhor em oração, porque eu tenho certeza que o Senhor ele nos direcionará para aquilo que é a vontade dele pra gente, tá bom? Vou fazer uma oração pra gente terminar e a gente se vê na semana que vem, na aula da Luana, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse momento, por essa aula. Eu peço que o Senhor possa trabalhar no coração de cada adolescente, para que eles possam entender o quão importantes eles são na criação do Senhor, que eles são para a sua glória, e que eles possam, Senhor, proteger a mente, a alma deles, os sentimentos, das coisas perversas do mundo, e eles possam guardar a Tua palavra, viver uma vida de oração contigo, para que eles sejam fortes em Ti, Pai.
que eles tenham uma mente protegida, alicerçada no Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Adolescentes, galerinha, eu tô com muita saudade, espero vê-los em breve. Que Deus abençoe vocês. Um beijo, um abraço bem forte, né? Meio que distantes. E qualquer coisa, conte conosco. Beijão.